Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Júnior, eu sou professor de Educação Física da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula do primeiro bimestre, vamos ver sobre os assuntos das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, sobre o doping no esporte, atividade física em local público e sobre drogas ilícitas e lícitas. Ao final desse bimestre, esperamos que seja motivado a vivenciar, além das atividades físicas, o conceito de saúde e prevenção sobre DST, identificando situações de risco e preservando sua saúde, que consiga compreender e avaliar os riscos sobre o uso indevido de drogas ilícitas e prejudiciais à saúde do corpo humano e adote práticas que estimulem a prática de atividades físicas visando a sua saúde e bem-estar geral. Iniciaremos nesse primeiro ciclo vivências e práticas de profilaxia e prevenção de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. E também abordaremos o uso ilegal de drogas e seus malefícios, bem como a abordagem da atividade física como excelente recurso da saúde e da sua promoção. Nesse bimestre, vamos apresentar assuntos que serão fundamentais para o nosso dia a dia e para as nossas vidas. Assim, iniciamos o nosso estudo intensificando ainda mais nossos conhecimentos sobre educação física e saúde. Vamos lá? Na aula 1 da SOE, vimos as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. São causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DSTs são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, contudo, têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, apesar da sensação de melhora relatada pelos pacientes. As mulheres, em especial, precisam de um pouco mais de cuidado, já que, em diversos casos de DST, não é fácil distinguir os sintomas das reações orgânicas comuns de seu organismo. Isso exige da mulher consultas periódicas ao médico. Algumas DSTs, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até a morte. Algumas DSTs também podem ser transmitidas da mãe infectada para o bebê durante a gravidez ou durante o parto. Podem provocar, assim, a interrupção espontânea da gravidez ou causar graves lesões ao feto. Outras podem também ser transmitidas por transfusão ou sangue contaminado, ou compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. Os tipos de DSTs mais comuns são AIDS, que é causada pela infecção do organismo humano pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência adquirida. O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra as agressões externas, tais como bactérias, outros vírus, parasitas e células cancerígenas. Temos também o cancro mole, temos a condiloma acuminado ou HPV. Temos também a gonorreia, que é a mais comum das DSTs. Também é conhecida pelo nome de blenorragia e pingadeira ou esquentamento. Nas mulheres, essa doença atinge principalmente o colo do útero. Temos também a clamídia. Temos a herpes, que se manifesta através de pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder e causar coceira intensa. Temos também o linfogranuloma venéreo, temos a sífilis e a tricomoníase. É importante saber que somente os médicos devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios. As informações disponíveis e dicas em saúde possuem apenas um caráter educativo. Para melhor assimilação desse tema, assista o vídeo a seguir. Olá, amigos do YouTube. Em 2015, pela primeira vez, o número de casos de AIDS diagnosticados foi menor do que no ano anterior, 2014, o que é uma notícia maravilhosa, não é? Todo mundo diz, a AIDS não tem mais problema, tem tratamento. Não é verdade, a AIDS é uma doença crônica, cheia de problemas. E você pode ficar vivo, mas tem que tomar remédios, tem que tomar uma série de cuidados que não permitem que a vida seja completamente normal. Então isso faz com que as pessoas relaxem um pouco.
Diminuiu o número em 2015, mas quando a gente analisa os subgrupos, verifica que entre os jovens houve um aumento expressivo do número de casos de AIDS. Por que acontece isso? Porque quem acompanha a AIDS desde o início, como eu, verificou, passou aquela fase mais dura em que as pessoas morriam em grande número, e não é que morriam de repente, morriam depois de um longo sofrimento, magérrimas, debilitadas, uma infecção depois da outra. Quem viu aquelas imagens ficou marcado e passou a tomar cuidado e a praticar sexo seguro, diminuir o número de parceiros sexuais. Os mais jovens hoje não viveram isso e acham que AIDS é um problema, se pega, como pode pegar uma outra doença venérea. Mas, na verdade, isso fez relaxar os cuidados. Nós temos um grande número de jovens hoje infectados, meninos e meninas, na adolescência, às vezes infectados nas primeiras relações sexuais. Nós temos que lembrar o seguinte, nós temos uma doença sexualmente transmissível, que não tem cura, embora tenha tratamentos, e que pode ser evitada com relativa facilidade, basta usar preservativo. Esse é o ponto fundamental. Quem está começando a vida sexual agora tem que entender essa realidade. Você tem aí uma doença crônica que não está estampada na face das pessoas. Você não sabe quem está infectado e quem não está. Por isso, use camisinha. Você que está começando a vida sexual tem que ter camisinha na bolsa ou no bolso. Sexo com penetração, só com camisinha. Na aula 2 da sua orientação de estudos, abordamos o tema sobre o doping. O doping é caracterizado pelo uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. Na maior parte dos casos, o doping é realizado por pessoas que pretendem potencializar seu rendimento, força, agilidade ou até mesmo perda de peso. A maior parte de pessoas que buscam doping são atletas de alto rendimento, mas não é incomum vermos pessoas em academias utilizando dessas substâncias. Em geral, o doping é realizado na busca por potencializar ganhos que para aquele indivíduo fisiologicamente já foi atingido em seu máximo, como aumentar a força, tolerância à fadiga, aumentar a velocidade de recuperação de lesão tecidual gerada pelo exercício, entre outros. Evidências sugerem que essa problemática não é recente. Em relação aos atletas, alguns relatos elucidam a utilização de substâncias para aumento performático desde 2700 a.C., nesse caso ocorrido na China, na dinastia Shen. Os imperadores utilizavam plantas com altas doses de efedrina para dar ânimo e coragem aos seus lutadores. Para os frequentadores de academia, a utilização de drogas tem como intuito central a melhoria da estética, sendo que em meados de 1960, com o aumento do culto ao corpo, o fisiculturismo, essa prática tornou-se mais prevalente. Com o crescimento dos cuidados do corpo, nos anos subsequentes, cresceu também a procura e a venda ilegal dessas substâncias. Muitas substâncias geram alto risco para a saúde dos atletas e frequentadores de academia, pois podem potencializar a proliferação de células cancerígenas, sobrecarga cardiovascular, sobrecarga hepática, já que grande parte das substâncias são metabolizadas por esse órgão, que é o fígado, alteração dos níveis de colesterol, além do aumento de acne, de pelos, alteração da voz e tamanho dos ossos. Apenas em 1967, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, formou uma comissão para classificação, controle e proibição das substâncias utilizadas e suas devidas punições. As substâncias proibidas podem ser divididas em 5 grupos principais: narcóticos, agentes anabolizantes, estimulantes, diuréticos e hormônios peptídicos e análogos. As substâncias estimulantes induzem o aumento da atividade cardíaca e do metabolismo. Podem diminuir o limiar da dor e conseguir os mesmos efeitos da adrenalina, como as anfetaminas, cocaína, efedrina e cafeína. Atletas do vôlei, basquete e futebol são historicamente conhecidos por utilizá-las. Já as substâncias analgésicas e narcóticas são exemplificadas pela morfina
e petidina. Neste caso, elas atuam na diminuição da sensação de dor e são utilizadas por atletas de esporte de resistência. Os esteroides anabólicos são derivados do hormônio masculino, a testosterona. Eles induzem o aumento do tamanho dos músculos, força e potência muscular. É bastante utilizada por lutadores ou em qualquer esporte que envolva força explosiva, além dos praticantes do exercício de força em academias. Para melhor assimilarmos a ideia do doping, assista o vídeo a seguir. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e cheio de esteroides. Hoje vamos saber o que é o doping. Tomar poções e receitas que melhoram a performance não são exclusividade de lutadores de UFC, nem de marinheiros, nem dos ursinhos Gummy. Dietas e receitas já são usadas desde as primeiras Olimpíadas gregas. Um dos mais comuns são os estimulantes, como o que foi usado durante toda a escrita desse episódio, a cafeína. Aliás, a cafeína é uma das poucas substâncias que melhora a performance esportiva e tem o uso permitido, justamente por ser tão comum em nossa dieta. Como Murray Carpenter conta no curioso Caffeinated, além da cafeína melhorar a contração muscular, ainda diminui o cansaço e mantém a performance em provas de longa duração, como maratonas e triatlos. Nem sempre o que um atleta usa para melhorar a performance é tão inofensivo como um café. Na maratona das Olimpíadas de 1904, Thomas Hicks, que acabou ganhando a medalha de ouro, tomou 2 doses de estricnina para correr. Sim, veneno de rato, e lavada com conhaque. Esse uso de substâncias começou a ficar um pouco mais profissional e dar mais resultados com o uso da ciência e da medicina. Treinadores agora podem usar remédios que ajudariam doentes a se recuperarem para melhorar a performance de um atleta saudável ou de uma certa aldeia gaulesa, por tutatis, o famoso doping. A eritropoietina ou EPO, por exemplo, é o hormônio que o nosso corpo faz para produzir mais eritrócitos, ou hemácias, as células que transportam oxigênio no corpo. Ela começou a ser fabricada sinteticamente em 1985 para ser dada a pacientes com distúrbios como anemia e diabetes que precisam de mais hemácias. Não sem risco, pois um sangue com muito mais hemácias exige mais do coração para circular e aumenta as chances de acidente vascular cerebral e infarto, o que não impede vários atletas de usarem EPO para melhorar a quantidade de oxigênio que o sangue transporta e aumentar o desempenho em esportes como corrida, triatlon, até MMA e principalmente uma certa prova de ciclismo. Outro hormônio desenvolvido para tratar pacientes é o hormônio de crescimento ou GH. Esse é usado para tratar pessoas com distúrbio de crescimento como a síndrome de Turner. Mas como mostraram em 1990, ele também estimula o ganho muscular e perda de gordura, o que motivou o seu uso para doping. Pena que entre os efeitos colaterais estejam problemas de juntas e aumento de risco para diabetes. E enquanto o GH era tirado de extrato de cérebro de cadáveres, ainda havia o risco de desenvolver a síndrome de Creutzfeldt-Jakob, ou vaca louca. Muito mais famosos são os esteroides anabolizantes como Dianabol, drostanolona e androsterona, que funcionam todos pelo mesmo princípio, agem como a nossa testosterona. A testosterona, como o próprio nome indica, é um esteroide produzido principalmente nos testículos que estimula a formação do corpo masculino, desenvolvendo mais músculos, mais pelos e acumulando menos gordura no corpo, como explicamos no Nerdologia sobre aquilo. Como Chris Cooper conta em Run, Swim, Throw, Cheat, antes dela ser produzida sinteticamente, cientistas como Adolf Butenandt chegaram a isolá-la de xixi coletado em banheiros públicos. O que faz todo o sentido biológico, já que uma pequena concentração da testosterona vai parar no xixi. Por isso mesmo, um dos testes antidoping mede sua concentração na urina. Como o Benny sabe muito bem, não demorou muito para esteroides serem usados em pessoas saudáveis. O próprio Schwarzenegger, admitiu usar esteroides no começo de sua carreira de fisiculturista, quando eles ainda eram permitidos. Entre homens mais velhos, os esteroides ajudam a evitar a perda muscular, justamente o problema que um atleta teria durante a recuperação de uma lesão. E quem mais se beneficia com esteroides são as mulheres, que têm bem pouca testosterona normalmente. Tanto que a maioria dos recordes femininos de esportes que exigem força, como arremesso de disco, foram batidos por atletas da Alemanha Ocidental durante as décadas de 1970 a 1990, e continuam inalcançáveis até hoje. A Alemanha Ocidental tinha um programa de doping tão sistemático que mais de 2.000 pessoas receberam hormônios, incluindo crianças. Mas isso também pode trazer efeitos colaterais mais graves do que alteração de comportamento ou espinhas. Vide Andreas Krieger, um transexual que começou sua carreira esportiva como a arremessadora de pesos da Alemanha Ocidental, Heidi Krieger. Além dos músculos, doses regulares de testosterona na mulher promovem a formação das características sexuais secundárias masculinas.
como perda de gordura corpórea e engrossamento da voz. Entre os homens, pode ter o efeito contrário. A tendência natural do corpo é manter um nível constante de testosterona. Se injetamos mais no sangue, o corpo desliga quem normalmente faz os hormônios, ou seja, atrofia os testículos. Além disso, o excesso de testosterona pode ser convertido em um outro esteroide sexual, o estrógeno, o hormônio sexual feminino, o que pode causar a formação de seios, a ginecomastia do Bob. Pelo menos isso ainda deve ser mais seguro do que comer cogumelos que saem das paredes. Na aula 3 da sua orientação de estudos, abordamos a atividade física em local público. A atividade física, você sabe, é uma aliada da saúde, mas se você associa a atividade física apenas à malhação, saiba que ela não está restrita a uma academia e pode ser praticada no deslocamento ativo para o trabalho ou para a escola, nas atividades domésticas, no próprio trabalho ou no seu lazer. Caminhar, correr, jogar futebol, praticar yoga ou mesmo brincadeiras são formas de se exercitar e cuidar da sua saúde. E o melhor, opções que podem ser praticadas no horário de lazer em espaços abertos. Mas alguns cuidados são importantes na hora de escolher o melhor local, atividade e até o horário. É importante buscar locais com quadras, grama, pista de caminhada ou corrida, faixa de ciclismo e área livre que possa ser adaptada ao esporte ou atividade escolhida. O espaço deve ser adequado e seguro. Não é recomendável, por exemplo, escolher locais que possam trazer riscos, como acostamentos de rodovias para a prática da sua caminhada ou da sua corrida. Um estudo de diversas instituições britânicas aponta que exercícios ao ar livre estão relacionados a uma queda nos níveis de ansiedade. Assim, caminhar, correr ou andar de bicicleta por aí melhora o bem-estar emocional. Uma das explicações seria o contato com a natureza. Vale lembrar também que é importante escolher roupas confortáveis, adequadas ao clima. Faça um alongamento antes e depois e não esqueça de se hidratar. Os benefícios para realizar atividades ao ar livre são: é de graça, você tem um maior contato com a natureza, recarrega os níveis de vitamina D por causa da exposição ao sol, ocupa o espaço público e diminui a violência local por causa da ocupação deste mesmo espaço público. Na aula 4, abordamos drogas lícitas e drogas ilícitas. Vamos assistir o vídeo a seguir. Hoje a Cecília tá um pouco triste, meio borocochô. É que ela combinou de passar o dia com sua melhor amiga, mas nada da Laura aparecer. O que acontece é que a Laura acabou se envolvendo com drogas e agora está passando por um monte de confusões. É super difícil sair dessa roubada. Ela se afastou dos amigos, atrasou as matérias na escola, parou de comer direito e está super fraca. Nossa, tanta coisa. Gente, não é à toa que a gente usa a palavra droga para se referir a coisas ruins. Drogas são uma droga mesmo. Estamos falando de todas aquelas substâncias que modificam as funções normais do nosso corpo. A maioria é produzida a partir de plantas, mas existem outras produzidas em laboratório também. Desde que o mundo é mundo, algumas dessas substâncias, naturais ou químicas, são usadas pelo homem. Às vezes para alguns rituais, em outras situações para tratamentos médicos ou pesquisas científicas. Mas com o passar dos anos, os homens foram modificando os objetivos e passaram a usar essas substâncias de formas prejudiciais à saúde. São vários os motivos que levam ao uso de drogas: busca pelo prazer, fuga da realidade, transgressão das regras, valores e costumes e a necessidade de sair de si mesmo. Tem também as pessoas que usam drogas para facilitar o convívio em certos grupos sociais. E é aí que o bicho pega. Costumamos separá-las em dois grupos. O primeiro, que chamamos de lícitas, inclui aquelas substâncias que podem ser utilizadas e adquiridas por maiores de idade sem restrições de lei. É o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas, por exemplo. Depois, temos as drogas ilícitas, o grupo onde estão aquelas cuja compra e venda é proibida por lei e o consumo é uma infração. Estão aí a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack e a heroína. Todas, mas todas mesmo, fazem muito mal pra gente. Até o álcool, que pode parecer uma coisa super tranquila, quando consumido em excesso gera danos irreparáveis em quem usa e também nas pessoas que estão por perto. Vocês sabiam, por exemplo, que grande parte dos atos de violência doméstica e acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas? Esse assunto é muito sério, pessoal. As drogas causam dependência química e psicológica. Isso significa que os usuários acabam se tornando viciados e para abandoná-las é muito difícil. O processo sempre envolve sofrimento, conflitos familiares e sociais, agressividade, violência, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde e até mesmo risco de morte. Vejam o cigarro, por exemplo.
Vocês sabem quantas doenças estão relacionadas diretamente com o seu uso? É que são milhares de substâncias tóxicas que vão direto para o pulmão, né? Isso sem falar no mau hálito, nos dentes amarelos, na falta de ar. Simplesmente nada de bom. E as drogas ilícitas, que podem ser ainda mais pesadas? Elas trazem dor e sofrimento, tanto para o usuário quanto para os familiares e amigos. O seu uso frequentemente se relaciona com depressão, ansiedade, crises de pânico, além de uma série de doenças que podem ser gravíssimas. E se a gente sabe disso, para que se aproximar dessas substâncias, não é mesmo? Claro que a gente fica curioso, mas é nessas horas que precisamos colocar a cabeça no lugar. Se a sensação imediata pode até ser agradável, as consequências são muito, muito sérias. Tão sérias que este é um dos grandes problemas do nosso país. Vale a pena colocar a nossa vida em jogo? Claro que não, gente. Curiosidade a gente mata com informação, e não correndo riscos, né? É por isso que sempre que tiver alguma dúvida sobre o assunto, o melhor é perguntar. E é dever do nosso governo, nossas famílias e de toda a sociedade garantir o acesso às ações de prevenção ao uso de drogas. O esporte, o lazer e a cultura são atividades que contribuem para o desenvolvimento humano saudável e livre de drogas. Sem falar que são super divertidas, né? Os nossos pais, professores e os profissionais de saúde têm muitas informações sobre o assunto e podem e devem compartilhar conosco. O melhor jeito de ficar longe das drogas é conhecendo os riscos que elas implicam. E o melhor jeito de levar a vida é bem longe delas. As drogas são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano. Dependendo da natureza e composição das mesmas, elas podem agir em determinados locais ou no organismo como um todo. Toda droga tem seus efeitos, porém, elas não se manifestam da mesma maneira em todos os organismos, especialmente porque cada droga tem sua contraindicação. Há dois grandes grupos de drogas, que não as agrupam segundo as suas características, mas segundo as convenções e exigências sociais. São eles o grupo das drogas lícitas e o grupo das drogas ilícitas. As drogas são substâncias capazes de produzir alterações nas sensações físicas, psíquicas e emocionais. Sendo assim, energéticos, café, refrigerante, chocolate, dentre muitos outros alimentos, contêm substâncias que podem ser consideradas drogas, pois alteram de alguma maneira as sensações de quem as ingere. Estas, porém, se ingeridas em quantidade moderada, não representam nenhuma ameaça para o ser humano. Se, no entanto, são demasiadamente utilizadas por alguém, podem causar uma leve dependência e problemas de saúde no futuro. Consequências das drogas no organismo. O que pode acontecer ao usar drogas? O consumo de uma grande quantidade de drogas pode causar overdose, que altera gravemente o funcionamento de órgãos como pulmões e coração, podendo provocar a morte. Alguns dos primeiros sintomas de overdose incluem agitação, convulsões, náuseas e vômitos, alucinações, sangramentos, perda de consciência e, quando não há socorro médico, pode ser fatal. Os sintomas de overdose e o risco de morte também podem acontecer quando o indivíduo transporta drogas no estômago, ânus ou vagina, porque basta uma pequena quantidade de substância entorpecente na corrente sanguínea para que possam ocorrer alterações em todo o organismo, podendo até mesmo levar à morte. Lembre-se que, independente da modalidade esportiva, é importantíssimo nos dias de hoje, principalmente em períodos de pandemia, se realizar alguma atividade física de forma regular. Os esportes são uma excelente opção de descontração para isso. Contudo, não basta somente praticar. Temos também que entender todos os conceitos que os envolvem, principalmente quando estão relacionados ao perigo que as drogas podem proporcionar, seja para praticantes ou não de esporte. Então vamos colocar em prática e movimentar o corpo, buscando sempre uma melhor qualidade de vida para você. Nestas orientações de estudo do primeiro bimestre de Educação Física da 8ª fase do Fundamental EJA, você foi estimulado a vivenciar e a estudar as doenças sexualmente transmissíveis juntamente com a prevenção destas, além dos benefícios da atividade física, e também vimos os malefícios causados pelo doping e pelas drogas, tanto no aspecto moral quanto na saúde. Não perca a oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos. Até a próxima aula. Aguardo vocês. Ótima atividade.